amiga, uma mulher muito especial, e eu queria que ela começasse contando um pouquinho do histórico dela aí, pessoal, profissional, o que ela quiser contar. Carol, bem-vinda. Obrigada, Dê. Tudo bem, meninas? Boa tarde. Deixa eu só avisar, todo mundo que quiser fazer perguntas, chat, tá? Coloca as perguntas aí e conforme a coisa vai rolando, a gente vai colocando as perguntas para Carol, tá? Ótimo, vamos lá. Então, meninas, deixa eu ver por onde, né? Tem tantas formas da gente se apresentar. Acho que eu vou de trás para frente um pouquinho. Hoje, isso diz muito respeito a... Faz o quê? 1 ano e meio que eu fiz o T? Tem, né? Era TEM na época, agora T. Acho que foi um processo... É o nosso programa de transformação empreendedora para mulheres, que hoje é na USP, que nós estamos na 11ª turma. A Carol fez a turma, o quê? 7, 8, 9, sei lá. Uma dessas aí. Eu não lembro, mas alguma dessas avançadas já. Acho que 10ª, por aí. E foi muito especial, né? Eu falo que, assim, autoconhecimento, esses processos em que a gente busca para organizar a vida são sempre muito bem-vindos, né? Essa sensação de que eu vou fazer isso sempre, porque eu faço isso, né? Então, assim, ajudo muito pessoas e ajudo empresas, mas fazer para si mesma tem sempre uma dificuldade muito grande, né? Então, eu entro e saio de processos mesmo, assim. Sou uma grande entusiasta dessas coisas, desses catalisadores, assim. E quando eu busquei o T, quando eu conheci a D, eu estava num momento super sensível, assim, porque eu vinha há 10 anos empreendendo na área de inovação. Então, eu tenho a Maker Brands, que é uma consultoria de inovação. A gente fala que é uma inovação com dois pilares assim fundamentais, né? Inovação empreendedora, então toda essa questão de design thinking, de lean startup, de metodologias ágeis, né? Dentro dessa era da inovação centrada no usuário, de muito menos apego às soluções e muito mais essa leitura de comportamento das necessidades do mundo e dos clientes, né? Leitura de comportamento e tal. E com foco em impacto positivo também, né? Mas nós não somos e nunca fomos uma consultoria de sustentabilidade, até porque a gente acha que sustentabilidade e inovação andam juntas, né? Quando a gente fala de relevância para o cliente, relevância para o mundo, pensando no curto, médio e longo prazo, não tem como essas duas coisas se dissociarem, né? Mas a gente sempre teve se perguntado para os clientes, né? Quando os clientes nos respondem assim, como é que você qualificaria Maker, né? Então eles falam, esse jeito de fazer muito empreendedor, né? Que é muito contemporâneo, muito moderno, e ao mesmo tempo trazendo para a gente sempre essa pegada do impacto positivo, né? Da gente mitigar, botar as externalidades na conta, da gente ter uma relevância para a sociedade, para os consumidores, num lugar emocional, inclusive, e assim vai, né? Então, acaba que a gente virou especialista nisso. E muito nessa linha de, durante muito tempo, promover transformação organizacional, né? Transformação nas organizações, então, direcionando, eu brinco, os Titanics aí, né? Ao longo da minha história, com a Maker, que tem 7 anos e meio já, trabalhei com empresas grandes, né? Bem grandes, do tipo Natura, Nestlé, Heineken, Facebook. A gente trabalha com esses Titanics aí, né? Nas transformações e nas inovações deles. E trabalhando com transformação organizacional, obviamente, eu fui percebendo ao longo do tempo que quem mudam e quem direcionam as mudanças são as pessoas, né? Então, eu me lembro muito nova, assim, muito focada, eu era muito leitora de tendências, essas coisas, né? E aí, eu era muito comprometida em entregar os resultados. Então, se uma GM contratava, a gente queria saber qual o próximo passo, que a GM ia sair de General Motors para ir para General Mobility, era aquele compromisso, assim, com aquelas inovações disruptivas, né? E pensando no futuro e tudo que eles poderiam fazer. E aí a gente entregava aquelas coisas, enxergava tanto, né? Porque era a partir dos estudos e das pesquisas e tal. E aí, gente, batia uma baita de uma frustração, no fundo, porque... Quanto vocês acham que as empresas aplicavam de tudo aquilo que a gente enxergava e via, né? A partir de leitura de tendências e de conversas com consumidores e leitura de comportamento, né? Olha, eu arrisco dizer que no começo não era nem 10% aplicado.
E muitas vezes virava, inclusive, discurso, né? Na boca, assim, discurso no C-level, assim, para dizer o que eles achavam que era o futuro. E também, até por um outro lado, assim, causava até ansiedade nas pessoas, porque eles também enxergavam, o grupo de pessoas que estavam engajados com a gente, construindo tudo aquilo, enxergavam tudo aquilo e também falavam assim, e agora? Como é que a gente vai, né, direcionar tudo isso? Porque não é fácil promover essas mudanças. E aí, nesse caminho, eu fui me apaixonando, porque eu fui me interessando em processos de transformação no nível mais dos indivíduos. Então, assim, o que faz uma pessoa mudar? Essa questão da mudança de mindset, da mudança de comportamento, até no micro mesmo, né? E aí eu comecei a perceber que, no fundo, eu tinha que trabalhar com as pessoas, porque elas iam direcionar aquilo, né? São pequenas transformações que causam grandes transformações, né? Nas empresas e tal. E aí a gente desapegou um pouco, eu me lembro desse momento, assim, sabe? Claro, não tem um dia marcado na agenda, né? Mas eu me lembro desse lugar onde a gente desapegou um pouco de querer entregar tudo e a gente focou muito a energia dos processos em fazer com que as pessoas se tornassem cada vez mais líderes e mais protagonistas das poucas transformações, porém bem expressivas na linha do tempo, que elas pudessem liderar, né? E protagonizar. E aí que eu me apaixonei me apaixonei por pessoas, eu digo, nessa trajetória aí, né? E acabei, gente, hoje eu estou me formando em psicanálise de tão profundo que eu fui nesse estudo de como funciona o indivíduo, o ser humano e nesses processos de mudança, né? Eu acabei esbarrando em psicologia, digamos assim, pela psicologia positiva, até porque eu lembro na época, eu estava fazendo uma curadoria para o board de uma empresa para saber o que eles deveriam fazer de cursos, né? Para poder olhar para a inovação, as coisas que estavam acontecendo. E aí eu cheguei numa matéria, isso já faz 10 anos, eu cheguei numa matéria que falava que a aula mais popular do campus de Harvard era uma aula sobre felicidade, dada por um professor chamado Tal Ben-Shahar, que algumas de vocês já devem conhecer, que é um israelense e tal. Eu olhei e falei, nossa, Harvard, felicidade. E aí eu li aquela matéria e, gente, aí li o primeiro livro dele, que inclusive ele tem uma trilogia, né? Que é o Happy, Happier and Even Happier. Então tem essa trilogia que é a primeira dele. Eu li o do meio. Eu fui meio na linha do Buda, né? Vamos pelo caminho do meio. E aí escolhi ler o Happier. E eu dei uma baita sorte, porque o Tal Ben-Shahar, ele não é um cientista, né, da psicologia positiva, ele é um professor, ele foi quem democratizou essa história toda. E aí no livro dele, eu tive a chance, ele cita todo mundo. E eu lembro que eu saí da lição de casa, tinham 17 livros, assim, para ler e me aprofundar naquilo. E foi assim que aconteceu, né? Começou como um hobby, e li muito sobre psicologia positiva, terminava o livro, lia outro, não conseguia parar de ler, aquela coisa de interesse mesmo, extremamente motivada. E eles falam que a ciência por trás da felicidade, né? E é muito legal. Aí essa história foi... Eu vou te interromper de vez em quando para te fazer umas perguntas, mas você largou o marketing, a inovação e aquilo tudo e está só focada neste trabalho mais individual e de pessoas e tal, ou você está compondo, fazendo um mix? Compondo. Voltando para o ponto, né? Aí acabei me aprofundando muito, foi virando uma profissão, criei um processo de autodesenvolvimento chamado Jornada da Felicidade, que eu conduzo desde 2017. Aí eu fiquei com uma vida assim, era uma vida dupla, né? Porque resolvi estudar psicanálise, conduzindo um processo de autotransformação bem profundo, digamos assim. Não é muito coaching, ele coaching, tem muita ferramenta de coaching, mas também tem muita ferramenta de terapia mesmo, né? Terapêutica. Então, por isso que eu digo profundo, assim, nesse sentido. E aí me vi conduzindo a Maker e conduzindo a jornada ao mesmo tempo, e por isso eu cheguei no T, lembra? A minha pergunta para Denise, a minha pergunta de $1 milhão para Denise era: o que eu faço? Porque eu sou uma só e eu estou me sentindo esquizofrênica aqui nessa história. Como é que eu junto as duas coisas, né? E eu falava para ela, eu tenho alguma coisa intuitiva aqui que me diz que faz todo sentido. Porque se eu te contar de onde veio, que foi por isso que eu comecei contando para vocês de onde veio, uma coisa nasceu da outra. Então, elas estão conectadas, mas de alguma forma na prática, na expressão delas, pelo menos nesse início, ficou uma coisa bastante desconexa. Não é desconexa. O que conectava as duas coisas era que os meus clientes vinham fazer o processo. E algumas pessoas que vinham fazer o processo me contratavam também, né? Por confiança, por tudo, e por saber da Maker, acabavam contratando a Maker também.
Mas essas duas coisas, enquanto uma entrega, sempre foram duas empresas diferentes, inclusive 2 CNPJs diferentes. Eu tenho a Positiva Desenvolvimento Humano, a Eireli, né? E tenho a Make a Brands, que é a consultoria. E aí, o que eu venho percebendo, né, ultimamente? E aí eu queria contar 2 casos, assim, para vocês, né? Eu acho que existe um tipo de inovação, isso é um serviço hoje da Maker, né? E que esse é um momento que está chamando muita atenção das empresas para esse tema, que é uma inovação com foco em bem-estar e felicidade dos colaboradores. E isso, sim, o resultado disso é produtividade, lucro e, ao mesmo tempo, agregar valor para a sociedade, né? Então, eu venho com um grupo de pessoas, nós somos 7, a gente formou um coletivo, pessoas de várias áreas, são pessoas bastante seniors, assim, de algumas áreas, né, do branding, da saúde mesmo, enfim. E a gente se juntou, já faz um tempo que a gente está se organizando para criar uma proposta de valor para o mercado mesmo, com foco em inovação desse tipo, né, especificamente disso, assim. É interessante nesses momentos de crise, inclusive essas coisas dão uma acelerada, né, porque eu ouvi uma coisa ontem que eu adorei, que diz assim: o mundo do jeito que ele estava funcionando, ele não vai funcionar mais porque ele está falido, ele estava todo errado. Aí veio o Covid para mostrar para a gente que estava tudo errado. E a saída vai ser pelas mulheres. Eu falei, nossa, olha só, estou falando isso há 30 anos e agora o mundo começa a falar disso. 80% de quem está no fronte de trabalho, ajudando na medicina, na saúde, são mulheres. E os países que estão tendo maior resultado na questão de melhoria e de saída de lockdowns e de quarentena são os países que têm mulheres como presidentes. Para muita gente isso pode parecer coincidência, para mim não tem nada de coincidência. Tem um outro olhar para o que é crise, o que é problema e como é que é solução. E eu acho que a hora que você me procurou, Carol, naquele momento, você estava dentro de um mundo com um mindset muito masculino, que é como fazer as coisas da maneira corporativa, organizacional, e um outro lado teu, muito ligado para o humano, para o cuidar, e o mundo corporativo não aceita ou não aceitava essa interferência desse jeito. E aí eu me lembro bem das nossas primeiras conversas, onde eu disse, só tem um jeito, que é você compor, porque o mundo vai por aí. As empresas que são horríveis, trata todo mundo mal, não tem propósito, etc., vão acabar. Sabe por quê? Isso eu falei para todo mundo do TEM. Quem fez o TEM me ouviu falar isso. Porque as pessoas não vão mais querer trabalhar nesse lugar. Então, não vai ter mais gente para trabalhar, né? Então, vão acabar só por causa disso. Essa é a grande questão. Você está enxergando nesse momento de crise essa aceleração dessa tua escolha? Ou seja, vai fazendo mais sentido nesse momento do que fazia 2 meses atrás? Vai sim, Dê. Eu acho que tem uma coisa que é um pouco do que você estava dizendo, né? A gente fala o futuro e inclusive pós-pandemia tal, ele é feminino. Eu acho que tem uma questão de valores, né? A gente está resgatando valores que são femininos. A gente precisa de colaboração, de cuidado, de empatia, de criatividade. São valores que são mais da... A gente, né, separa os valores masculinos e femininos, digamos assim. E lembrando que essas duas coisas coexistem dentro das mulheres e dentro dos homens, né? Não é um sexismo isso aqui. Mas sim, eu acho que a aceleração disso é muito importante, de olhar para o pequeno, do cuidado no 1 a 1, né? Eu acho que isso tudo é muito feminino mesmo. Mas sinto essa aceleração. Olha que curioso, eu estou fazendo uma série de entrevistas com C-Levels também, claro, né? Com esse grupo, para a gente entender quais são as demandas desses líderes, né? A partir da pandemia e o que eles estão enxergando, até na relação com consultorias. Assim, vocês vão contratar consultoria? Vocês não vão? Né? Como é que vai ser essa história, né? E essa relação? E olha que legal, essa semana... Está na 3ª conversa. Essa semana eu estava conversando com uma das VPs da Acesso Digital. Ela estava contando que a primeira medida que eles tomaram foi se conectar muito com as pessoas, para entender como elas estavam e como elas estavam se sentindo nesse período e atendê-las em demandas, inclusive emocionais. Ela falou, eu nunca tinha feito um curso de inteligência emocional, eu tive que fazer correndo. Eu tive que olhar para isso num outro lugar. E ela falou, isso só potencializou, porque assim, nas talks que a gente tinha, que sempre tinha um lugar de inspiração, nos últimos meses, no último ano todo, os resultados e os interesses das pessoas eram sempre para esse lado. Muito por conta das ansiedades, depressões nas empresas, essa coisa toda, né? Mas ela falou que esse assunto já vinha
já vinha chamando atenção, mas que com a pandemia eles tiveram que mergulhar, né, nessa história. Mas olha o resultado que ela traz pra gente. Ela falou assim, como a gente fez isso e ela acha que eles fizeram uma lição de casa muito bem feita, o time ficou tão unido e tão conectado, porque nesse momento todo eles estavam com essa conexão nesse lugar de pertencimento que era a empresa, e conseguiram ser atendidos em demandas emocionais, assim, né? Que a empresa não fazia esse papel antes, que eles conseguiram, assim, se recuperar de um jeito absurdo. Eles começaram a atender o setor de saúde, coisa que Acesso Digital não atendia. E a partir disso, eles criaram... Ela falou, cara, a gente foi chegar em lugares de produtos que eu acho que a gente levaria 10 anos para chegar, de criação de produto, como telemedicina e algumas outras coisas, né? Então, o fato deles terem se conectado enquanto indivíduos nesse lugar potencializou a inovação deles. Olha que legal. E para mim, o meu trabalho é na junção dessas duas coisas e mostrar que uma coisa alimenta a outra, retroalimenta a outra. Né? O Silvio Meira, que aliás vai ser um dos nossos entrevistados nas próximas semanas, não percam. Semana que vem é uma de marketing, que é a Ana Couto, e na outra semana é o Silvio Meira, que é um grande cara de inovação. Ele diz que a inovação só consegue acontecer quando você tem uma junção de pessoas. Então, se você não conecta, você não tem inovação e você não tem mudança. Não existe inovação desconectado. Então, você tem que conectar para poder ter inovação. Então, essa conexão que você está contando, e por aí eles conseguem fazer. E é interessante esse momento de crise também, porque eu vejo que caem as barreiras do perfeccionismo, né? Você, me lembro bem também, é super perfeccionista, como a maioria das mulheres, tem que ser tudo perfeito, tudo lindo. Tudo... Nesse momento de crise, é o momento da gambiarra. Você fala, bom, eu vou fazendo, se der certo. Nós nunca tínhamos feito um TEM remoto. Estava marcado para começar dia 16 de março, dia 16 de março começou a quarentena. O que nós estamos fazendo? Não tem remoto. Que eu não queria fazer, porque eu sempre quis fazer uma coisa presencial, mas aí a gente vai que vai, né? Então, a crise acelera, é o tal do 15 anos em 15 dias, né? Eu queria trazer uma pergunta sobre marketing. Eu acho que todo mundo tem muito essa visão de marketing. Você é uma pessoa que vem também em estudos de consumidor, preparando propostas para marketing. Marketing tem uma conotação, essa palavra tem um peso do tipo o contrário de tudo isso que nós estamos falando, né? Quando você fala, fulano é marqueteiro, quer dizer que está querendo te vender uma coisa que não é verdadeira, que é uma certa mentira, que tem uma casca não tão conectada com o íntimo e com o propósito. Como é que você junta essa coisa do marketing com essa coisa do ser mais autêntico ou do ser mais conectado com o que se é de verdade? Como é que você vê essas duas coisas? As linhas mais xiitas da inovação falam que talvez tomara que o marketing não precise existir em algum momento, né? Assim, tal qual a gente viu ele existindo, né? Porque é curioso isso, mas são duas eras, né? Então, quando a gente era muito focado nas soluções, e aí eu vou lá e crio uma solução dentro de um laboratório, né? As 7 chaves, né? Que é as fórmulas, né? E aí eu preciso gerar essa demanda, e eu preciso enfiar a goela abaixo do mercado, digamos assim, aquilo, né? E aí veio aquela era do marketing e da propaganda que a gente viu acontecer, né? E de fato, na hora que a gente fala de uma inovação que está lá, além do que está acontecendo e descobrindo dores de verdade, né? E desafios, você não precisa de tudo isso, né? Porém, olha, comunicação é a coisa mais importante que a gente está vendo hoje em dia. Todo investimento está em comunicação. A gente está sentindo falta de se comunicar, né? E as empresas estão investindo 5 vezes mais em comunicação, todo mundo. Em comunicação interna, porque precisa saber onde estão as pessoas e o que está acontecendo e se manter, né? E num nível e comunicação externa também, porque quem sou eu no meio dessa história toda, né? Como é que eu contribuo? Como é que eu vou? E isso é fato, assim, todo mundo que a gente vem conversando, o investimento em comunicação só aumentou, né? E eles vêm falando, atrelando a palavra comunicação à transparência. A gente nunca precisou ser tão transparente. Transparência, 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 né? E nas soluções, a gente nunca precisou ser tão rápido, nesse sentido de que é o melhor agora, melhor algo imperfeito agora do que o perfeito daqui a pouco, que já passou,
e a gente não serve mais para nada, né? Mas eu acho que essa questão da comunicação autêntica e eu chamaria mais de comunicação. Eu vejo a comunicação ganhando um outro status hoje, sabe? Marketing perdendo um pouco a sua potência, né? Naquele lugar onde eu preciso gerar, quase que tem muitos intermediários entre o lugar que precisa, que tem a dor e aquilo que eu posso entregar, né? E a gente fazer uma relação muito mais direta. Eu vejo a tecnologia e a comunicação suprindo esse lugar. Mas tudo bem, a gente pode dizer que isso é marketing e que a gente vai ver uma nova era do marketing nascer, né? Porque é isso, market, né? E a ciência de você vender e de você, né, tá ali se relacionando no mercado, ela vai se ressignificar, né? Mas o mercado vai ter que aprender muita coisa, né? Porque as agências e tudo mais que já vinham numa certa crise existencial, eu acho que agora acelera, você não acha? Com certeza. Daí a gente vê uns erros crassos, né? Assim, a gente está vendo muita gente fazendo corretamente, ganhando relevância, mas a gente vem vendo também, quase, sabe aquele termômetro do bullshit? O termômetro assim, a gente está muito intolerante, né? A gente está ficando muito intolerante. Cara, isso aqui não tem nada a ver. Essa ação dessa empresa, eu não sei se vocês viram, ontem teve uma muito forte, né? Da Osklen com as máscaras. Não sei se vocês receberam. Eles tiveram que tirar os produtos dele. A Osklen soltou uma coleção de máscaras. Aí era até um termo escrito assim, feita bravamente pelas nossas costureiras, vendendo a R$147 no e-commerce deles. E cada máscara vendida a R$147, eles doariam uma cesta básica. Denise, assim, em 5 minutos, 10 minutos, sei lá, 1 hora na internet, tinha tanta crítica que eles tiveram que retirar. Tiveram que retirar. Então, assim, é muito rápido a resposta da sociedade para ações que estejam nesse lugar do marketing desconectado de alguma coisa autêntica e real, sabe? De solução real. Don't bullshit me, né? Don't bullshit me. Traduzir por propósito. Se não tem propósito, autenticidade, relevância, né? Vai ficar difícil. E eu acho que não volta atrás. Tem algumas coisas que não voltam atrás, né, Dê? É uma nova era que está se abrindo mesmo. Como é que você enxerga a inovação? Qual é a tua definição de inovação, você que trabalha com inovação, e como é que você está vendo inovação também um pouco nesse momento? Bom, primeiro ponto é isso, assim, eu acho que não tem mais como a gente não pensar em tecnologia e em digitalizar qualquer coisa que a gente faça, né? Eu acho que se a gente tinha algumas barreiras, e aí é todo tipo de negócio, hein? Dos mais analógicos, assim, eu estou fazendo mentoria, tem os programas de voluntariado, né? Então, eu estou fazendo mentoria, por exemplo, para um business que é de restauração de imóveis, é um pequeno negócio de restauração de imóveis, uma história super analógica de como go digital, né? Então, assim, acho que a gente vai ter que passar barreiras internas e externas de digitalizar todo e qualquer negócio, né? Isso não significa que eles vão deixar de ser analógicos também. A gente sempre falou sobre omnichannel, né? A gente sempre falou sobre omnichannel, essa história de que a gente tem que vender e fazer em diversos canais, o máximo de canais possível, e a gente está expresso no on e no offline. A gente vem falando até que é on-life, não tem o online mais e o offline, é o on. Tudo faz parte de uma coisa só, né? Porque a mesma pessoa, tá? Antigamente era assim, uma pessoa mais nova compra online, uma pessoa mais velha compra, quer dizer, exatamente, uma pessoa mais nova compra online, uma pessoa mais velha vai na loja. Hoje, a mesma pessoa mais velha ou mais nova, hoje ela tá afim de comprar no online, amanhã ela tá afim de comprar no digital. E tem uma tendência que mostra, inclusive, que se a gente lembrar por onde a gente comprou, é que tem um problema, a gente não vai nem lembrar. E para que vão servir as lojas, então? Bom, primeiro, supondo que a experiência do online, do digital, seja boa, né? Porque muitas experiências hoje são muito ruins. Mas supondo que isso tudo vai melhorando, a loja vai servir para quê? Eu acho que a loja é um grande lugar de você conhecer coisas. Eu acho que aí a gente entra na história do conhecimento. Nunca a gente vai querer ter menos conhecimento. E aí sobre qualquer assunto. Pode ser moda, pode ser culinária, gastronomia, e a gente nunca vai querer experimentar menos, né? O nosso jeito de ganhar conhecimento é cada vez mais empírico hoje em dia.
Então, por exemplo, se eu gosto de psicologia positiva, eu fui lá fazer o curso com o Tal Ben-Shahar, eu fui para o Butão estudar como é que o FIB, né, o índice de felicidade, eu fui para a Dinamarca conhecer o instituto, a gente vai nos lugares, a gente adquire conhecimento experiencial E eu acho que as lojas, os comércios em geral, elas vão ser esses lugares também, né? Esse lugar onde eu vou vivenciar algo. Então, a minha vida vai ficar cada vez mais online. Eu acho que a gente está percebendo o valor do offline também, simultaneamente as coisas são, e isso a psicanálise me ensinou perfeitamente bem. Não existe nada paradoxal, gente. A gente é tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, a gente pode ser... E agora? A gente pode ser muito mais digital e muito mais analógico ao mesmo tempo. Nós somos a gente é tudo isso, né? Então, a gente vai ficar mais digital, mas a gente está vendo mais valor ainda nas experiências vivenciais e a gente vai continuar vivendo tudo isso, né? Mas eu acho que o que se aponta... agora para a gente da tua experiência de empreendedora, porque você é uma empreendedora. Quanta gente você tem trabalhando com você hoje? Super pouco. A gente está há 1 ano e meio, somos 5 pessoas no time, fixo, né? Agora, por projeto, a gente forma times. Então, o maior projeto da casa hoje é um projeto que a gente tem com a Heineken, que é muito legal, e são 12 pessoas, mais o nosso time de 5. Então, somos 17 trabalhando com projeto, por exemplo. E né? Como é que você viveu? Eu adotei para mim uma definição que eu gostei muito, que a McKinsey lançou, a Bain também, as grandes consultorias dividem este momento que a gente está passando em 3 partes. Eles dizem que tem esse momento inicial do choque, da crise, da gente em quarentena, que a gente, dentro dos nossos empreendimentos, tem que pensar no respond, ou seja, como é que eu respondo imediatamente, rápido ao que está acontecendo. Por exemplo, olhar fluxo de caixa, é uma coisa do respond. Vai ter uma segunda onda, que é o return, a hora que a quarentena acabar. E tudo vai ter que ser pensado depois mais a longo prazo, o que muda, que é o que eles estão chamando de rethink. Então, é como se a gente tivesse 3 fases. O respond, o return e o rethink. Não adianta você ficar pensando no rethink para daqui a 1 ano se você não fez alguma coisa no respond para que a tua empresa não acabe. Ou seja, não vai ter rethink se você não fez respond. Conta um pouco para a gente como é que foi o teu respond e se você já está pensando alguma coisa no return, como é que está a tua vida de empreendedora com a tua equipe, com os teus clientes nessa fase? Ótimo. A gente teve que pensar junto com os clientes como é que a gente tinha, assim, sendo bem prática, né? A gente tinha uma verba aprovada para o ano com um escopo determinado. São 2 principais clientes que eu tenho agora, né? Projetos desses anuais, né? São contratos anuais e tal. E aí a gente teve que reestruturar tudo, porque eram ações presenciais, né? Eram ações presenciais que envolviam bastante gente. Um era mais interno, então um processo de inovação bastante colaborativo que a gente ia engajar metade de uma empresa. A gente está falando aí de, sei lá, 400, 500 pessoas envolvidas. E no outro, a gente vai para jovens, né? A gente conversa com jovens, são turmas de jovens, de 60, 100 jovens ao mesmo tempo. Ou seja, não tinha condição, né? A gente não vai poder pensar nisso até o final do ano. Só que o que a gente percebeu? A gente fez esse pensamento de qual o propósito, né? Qual o propósito dessas 2 ações, desses 2 projetos? A gente conseguiu entender muito claramente que tinha o propósito dessas 2 coisas e a gente está mudando radicalmente a forma, né? Então tem isso também, né? A gente tem que desapegar dos formatos e a gente tem que se ater aos propósitos e aos objetivos macro. E aí a gente vai entregar de outra maneira. A gente reestruturou tudo. E fazendo um exercício de caber nas mesmas verbas, porque as empresas não estão abertas, né, a gastar mais a partir de agora. Então, assim, o que a gente pode fazer num formato novo, pelo menos não até agora, né? Pode ser que daqui a pouco as coisas, enfim, né, mude o cenário um pouquinho. E também estou falando dos meus clientes, né? Mas a gente teve que reestruturar a forma radicalmente, muita coisa online, dentro dos mesmos budgets, digamos assim. Então, a gente Mas o online não fica mais barato? O budget até não reduz a necessidade de budget ou não? Eu acho que em algumas coisas não. Algumas sim, outras não. Não necessariamente, né? Então, por exemplo... Você faz pesquisa, né? Pesquisa online... Não, você não tem pesquisa nessa. A gente faz cocriações, a gente chega em sites para a criação de alguns projetos. Então, deixa eu falar né? Por exemplo, para as pessoas entenderem. O que você puder contar, né? Claro que são coisas ongoing, você fica à vontade para contar o que você puder contar.
Imagina, eu tenho o maior orgulho de contar esse, que é muito legal. Então, assim, a gente está com a Heineken, a companhia, tá? Não é a marca, a cerveja. A gente trabalha corporativamente com eles. E, então, tem várias marcas lá e tal. A gente, desde 2017, a gente criou com eles um posicionamento em consumo responsável. Então, eles têm hoje, corporativamente, o tema do consumo responsável, né? Não é uma opção de campanha publicitária mais, né? Era, né? A marca Verdinha falava, não quero a terceira cerveja, prefiro dançar mais, essa coisa toda. Eles perceberam que isso deveria ser um assunto da corporação para todas as marcas. Então, a gente ajudou eles a criar o posicionamento em consumo responsável. E aí, além de fazer várias ações internas de como os colaboradores praticam isso, e como cada área pratica essa história, então desde mudar cláusula no jurídico, até entender como é que a inovação vai soltar zero álcool, até, enfim, né, todas as áreas envolvidas nessa história, a gente criou também o primeiro projeto onde eles dialogam com a sociedade em relação a esse tema. E é um projeto chamado We Lab by Heineken, e a gente criou uma metodologia de equilíbrio de vida para os jovens de 18 a 24 anos, porque a gente percebeu que o consumo nocivo, tinha um consumo muito nocivo nessa faixa etária. Só que a gente desenvolveu uma metodologia, gente, 100% vivencial, porque era justamente o que a gente queria, tirar os jovens da tela e trazer os jovens para a vida real, para essa conexão entre eles. Porque um dos maiores insights trazidos pelos jovens em cocriação era que eles sentiam muita falta de diálogo e de presença física, de conversa significativa sobre a vida. E o maior insight foi esse, olha que curioso, era assim, a relação com o álcool é reflexo da relação com a vida. Então, se eu quero uma relação equilibrada com o álcool, eu preciso ter uma relação equilibrada com a vida. E esse momento de vida que eu estou passando tá uma bagunça. Porque eu preciso fazer minhas primeiras grandes escolhas, porque eu estou precisando ser alguém, eu estou com crise de identidade, adolescência, né? Um jovem virando adulto, né? Mas a gente criou uma metodologia, gente, assim, a gente foi 12 educadores, cada um estuda uma coisa diferente, né? Desde Paulo Freire, a psicologia positiva, a antroposofia, aquela coisa toda. A gente criou uma coisa maravilhosa, que a gente botou em prática em pilotos no Rio, em São Paulo, o ano passado inteiro. Só que ela é extremamente vivencial. E aí vem a pandemia. E o que nós estamos fazendo agora? A gente olhou para o propósito. O propósito nunca esteve tão forte, gente. As pessoas, inclusive, a gente tá pensando sobre essa questão do álcool e dos hábitos de beber muito quando a gente está em casa. Olha, aliás, by the way, tá um tema, né? Porque dizem que o consumo de álcool aumentou loucamente, né? As pessoas agora começam a beber às 10 horas da manhã. A gente não percebe mais se é segunda, se é terça, se é 10, se é meia-noite, a gente começa a perder. E aí, sabe o que as pessoas falam? Não, mas é só durante a pandemia. Gente, a ciência mais recente de hábito diz que uma coisa praticada por 21 dias vira traço de personalidade. Então, assim, não é ingênuo o que a gente está fazendo durante a pandemia. Nós já estamos há 50 dias, eu estou há 50 dias. Se eu estiver praticando isso há 50 dias, a chance disso já estar comigo para sempre e eu estar com um péssimo hábito, né, é enorme, né? A gente tem que cuidar muito do que a gente está fazendo durante esse período. Ele já é um período que vai determinar o nosso comportamento daqui para frente. Não foram 15 minutos nem 15 dias, a gente está há quase 2 meses, gente. Tem gente há 2 meses já, né? E o mundo? Tem gente há 3 meses, há 4 meses. Então, assim, o que a gente está vivendo hoje já tem tempo suficiente, né, para transformar as nossas vidas no sentido dos indivíduos, das corporações, da lógica, radicalmente, assim. A gente vai ver ainda, né? Eu fiz uma matéria para um pessoal de publicidade, aquele grupo GAN, gravei um vídeo para eles semana passada, eu falei, a gente vai chamar de revolução. Dada as profundas transformações em múltiplas dimensões que a gente está vivendo, né? A gente vai chamar esse momento de revolução. Mas eu perdi... Então, aí, a história lá da Heineken, né? Olha só, o propósito está mais valioso ainda. Você acha que a gente ia ficar olhando para aquilo e falar assim, não dá para fazer online? Imagina! A gente teve que se desapegar, gente, de uma maneira, e a gente está, assim, a milhão desenhando como é que vai ser isso online. Porque qual a chance da gente ganhar escala no Brasil inteiro do jeito que a gente estava querendo? No próximo ano, 2 anos, para juntar 100 jovens de uma vez para trabalhar. Não dá, né? Não tem condição. Então, vai ser online. E agora a gente tem um lema. Vai ser tão incrível quanto a gente criou o offline, vai ser no online. Essa é a nossa única meta, entendeu? Porque você está trabalhando mais ou menos nesse período? Estou trabalhando muito mais, Dê. Muito mais. Mas você tá em quarentena, você tá em casa. Estou em casa mesmo, supermercado online, farmácia online, tudo isso. Eu saio. E você está pensando,
E você está pensando já no return para o teu negócio? Ou como qualquer consultor, a gente só pensa nos clientes e não pensa na gente? Como é que é? Eu resolvi também fazer a jornada online, né? Desde o começo da quarentena, a primeira meta foi desenhar o processo de autodesenvolvimento também no online, né? Ele sai em 2 semanas. Foi um processo muito legal, sabia? Porque eu tive que estudar a estratégia de lançamento de produto. Eu tive que estudar produtos digitais, que eu indico para todo mundo. Eu acho que todo mundo devia fazer essa Então, lição. conta aí, como é que você estudou? O que você estudou? Porque aí a gente já deixa de lição de casa para elas. Eu sou meio autodidata, né? Eu comecei a ler muito pela internet, comecei a ler muito mesmo, assim. E eu tenho um jeito de aprender que você conhece bem, que é eu começo a marcar conversas com as pessoas. Eu começo a conversar. É meu jeito. Eu não li nenhum livro e também não fiz nenhum curso formal, mas eu fui fazendo desse jeito e hoje eu contratei, tá? Eu contratei 2 profissionais para me ajudar a fazer isso. E aí eu entendi a estratégia, são 3 grandes pilares, que é você cria uma audiência, aí você faz o produto em si, você tem as estratégias de lançamento 7 vezes ao ano, enfim, tem toda uma história, né? Mas daqui a pouco é que eu vou entrar nessas métricas, né? Porque parece que a internet, depois de um tempo, assim, você começa a ver que tem resultado, né? Você investe tanto, volta tanto, vai. Então, mas eu acho muito interessante. Eu acho que é algo que as pessoas deveriam fazer, porque serve para qualquer negócio, qualquer produto digital, né? E tudo pode virar um produto digital. Inclusive, nessa época, qualquer coisa que a gente saiba fazer vira um produto digital. Gente, os cabeleireiros, eu estava ajudando a minha cabeleireira. Eu falei, Thali, você precisa fazer uns vídeos online para ajudar a gente a fazer as coisas. Até a Zefinha, que trabalha 12 anos comigo, porque ela não está aqui, né? Estou pagando ela não vem. E eu precisava lavar o banheiro. Eu botei ela como tutorial. Falei, Zefinha, como é que eu faço, né? Vai me ensinando os produtos, as coisas, não sei o quê. A gente vai se reinventando. E tudo na base das relações dele. A minha relação com a Zefinha tá melhor, sabe assim? Se estreitou. A minha relação com as pessoas vai se estreitando. A gente vai se alimentando disso. Eu acho, pelo menos, né? Eu vou me alimentando disso, assim. Mas essa história de olhar para produto digital, tem curso. É que eu gosto, eu tenho essa facilidade de ler e de ir aprendendo, né? Eu uso essas 2 coisas. Eu leio um monte de coisas, assim, artigos e coisas que estão free na internet e vou conversando com pessoas. Eu fui meio aprendendo Vai a ser fazer. lançado, então, a semana que vem e vão ser o quê? Daqui a 2 semanas. Vão ser 2 E vai meses. ser quanto tempo? 2 meses. 2 Uma vez por meses. semana ou você vai fazer um pacotão? E é online real time ou é gravado? Ele é online, mas ele não é automatizado. Ele é essa primeira versão, até porque eu preciso ter a interação com as pessoas sendo o primeiro piloto digital, né? Então, a ideia eu libero os vídeos daquele módulo na segunda-feira. Na quinta-feira, a gente tem uma live comigo, a gente tem um Zoom comigo, né? Então, eu vou encontrá-los todas as semanas. E a gente separou módulos por semana. Cada semana é um tema da jornada que a gente aborda. Então, são 8 semanas. E a gente vai fazer desse jeito. Segunda eu libero os vídeos, na quinta-feira a gente conversa, né? Então tem exercício, tem lição de casa para fazer de segunda até quinta. Na quinta é o retorno das pessoas. Olha, eu consegui fazer isso, para mim deu aquilo, como é que eu interpreto esse resultado e assim vai, né? Muito jóia. Mas eu achei uma delícia. Por quê, né? Tava aprendendo coisa nova, né? Aproveitar um pouco para aprender em ação, né? Então, isso já é um return e um rethink, né? No meio do respond, você já está fazendo tudo. Conta pra gente o que você acha que vai acontecer com o Brasil e com o mundo e as novas tendências e como é que você está enxergando o porquê de tudo isso ter acontecido, como é que muda a nossa vida daqui para frente? Eu acho que a gente vai ter uma tendência a olhar para o local, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente vinha se esquecendo enquanto Brasil. A gente olhava tudo muito para fora, né? Isso vem desde o nosso complexo de vira-lata. Normal, né? Nossa história veio depois, né? De algumas outras e tal. E eu acho que a gente vai ter que se ver consigo mesmo, assim, sabe? Eu acho que a gente vai ter que olhar para dentro. E acho que a gente vai ter uma economia um pouco mais local, de produção mesmo, sabe? Acho que a gente vai ter que mudar um pouco as diretrizes econômicas e políticas nesse sentido. Eu acho que a gente já está fazendo isso no nível dos indivíduos, né? Cuidando aqui das redondezas.
né? Então, assim, como é que eu ajudo a costureira que está ali do lado? Se eu peço 2 vezes por semana, são nos restaurantes aqui em volta que eu costumava, né, fazer. A mentoria que eu estou fazendo são para as pessoas da minha rede, essa coisa toda, né? E acho que a gente vai ter que, de alguma forma, a gente vai fazer isso macro. Macro mesmo, assim, a gente importa laranja, a gente importa, o que a gente importa, né? A gente vai ter que entender um pouquinho o que vai dar para importar e exportar. Acho que isso vai mudar bastante. Going local, então. Você acha que a gente vai ficar mais local? Que já era um movimento do pessoal mais orgânico, mas que era consumir as coisas mais locais. Você acha que isso exacerba? Aumenta? Eu acho que sim, porque tudo agora, a gente vem falando da economia da confiança, né? Porque a gente está desconfiado. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo. Eu tenho feito muita live, essas coisas, aconteceu, né? A minha profissão virou esse formato, né? A vida entre uma live e outra. Mas aí eu tive que comprar um daqueles negócios para prender o celular, sabe? De tipo, putz, porque eu ficava segurando o celular, era um negócio esquisito e tal. E aí isso, Denise. Eu ganhei de dia de aniversário. Meu dia de aniversário foi isso. Uma caixinha, uma coisa para prender celular, aquilo que eu nunca tive, o Albino e meu filho me deram de presente. Exato. E aí, por exemplo, eu fui procurar no Google. Cara, vinha da China, vinha de não sei aonde, eu ficava assim, no Brasil, fornecedores no Brasil, em São Paulo, onde é que eu posso comprar? Não achava, gente, não achava, mas assim, eu nunca ia parar para pensar isso num outro momento que eu precisasse comprar um produto desse. Eu ia olhar lá, eu ia falar, esse aqui é o mais legal, pumba, manda. Por quê? Porque a Amazon entrega, porque, né, o negócio, o Alibaba chega aqui, a coisa... Então, assim, era até legal, né? Nossa, foi o Alibaba que mandou, sabe assim? Nunca tinha comprado nenhum produto e chegou dos caras. Hoje em dia, não. Eu fui lá e fui procurar qual era o mais local. Qual era o mais local para eu comprar? Mas sabe por quê? Por desconfiança mesmo. Eu falei, imagina se vai chegar um negócio de um navio e vem de avião, sei lá da onde, da China, e o vírus. Então, não é antigamente esse movimento, ele era por valor. Eu acho que hoje é um pouco mais por dor, assim, sabe? É a economia da confiança mesmo, assim. A gente compra onde a gente confia, né? Então, acho que isso vai ficar como um legado nesse sentido, né? E os pequenos, você acha que como é que sobrevivem e como é que vai ser isso logo depois? Então, nessa tua lógica, para os pequenos negócios é melhor, certo? Porque são negócios mais local. Obviamente que você tem que passar a fase do respond, porque se você não existir depois, não adianta, mas se você continuar existindo, você tem chance de aumentar, melhorar, ser mais bem visto, poder ter até um preço maior e melhor margem. Você enxerga isso? Eu acho que tem uma coisa que é anterior a tudo isso, que tá todo mundo empobrecido, né? Assim, tá todo mundo mais pobre, né? Os ricos, os não ricos e tudo isso. Então, assim, eu, inclusive, até com a Maker, eu tenho conversado sobre me juntar com outras consultorias, porque não vai ter espaço para tanta gente. Então, é muito nesse lugar mesmo que as empresas estão fazendo. Eu não demito, mas os salários baixam. Então, essa solução colaborativa, digamos assim, né? Eu também estou pensando nisso, porque assim, será que antigamente, uma Nestlé, que era um cliente meu, contratava 6 consultorias, né? E estava tudo bem, eu estou fazendo com a Maker, estou fazendo com não sei quem, com não sei o que lá, com não sei o que lá. E agora não. Então eu estou conversando, sim, com pessoas que eram meus amigos, porém concorrentes em algum nível, digamos, do investimento do cliente, para e aí, a gente vai se juntar e vai todo mundo ganhar menos, mas vamos criar uma proposta de valor relevante? Vamos se juntar para juntar? Então, assim, eu acho que sim, o bolso está pequeno, né? E eu acho que a gente precisa pensar nisso mesmo. Eu quero continuar de portas abertas nesse formato, eu quero continuar botando os meus talentos em ação no mundo, né? Eu quero continuar colocando a minha inteligência em ação no mundo, mas talvez tenha que ser de uma outra forma também, né? E eu acho que é interessante você trazer isso do colaborativo, porque eu acho que na teoria todo mundo quer colaborar, na prática ninguém consegue, porque ser colaborativo é bem difícil, né? É aquilo que eu sempre digo do Maturana, o que eu quero conservar, né? Eu quero ser colaborativo, mas quero conservar todas as minhas individualidades, ou toda a minha maneira de fazer, e no colaborativo isso não necessariamente se junta. Então, ontem, por exemplo, eu tive uma reunião de 4
pessoas pensadoras de como a gente vai fazer esse colaborativo funcionar. Porque tem gente da teoria do colaborativo, como a Lala, aliás, assiste, eu fiz uma live com ela a semana passada, retrasada, sei lá o quê. Eu já não sei mais que dia da semana é também. E tem depois a prática, como é que você bota isso em prática. Então, eu acho que você que está nessa parte de transformações humanas, é bem importante ver como é que você faz as pessoas realmente conseguirem se aculturar ou mudar para realmente poder ir para um lugar de colaboração, né? Porque, ok, a gente tem a colaboração da doação agora, vou ajudar meu vizinho que não pode ir no supermercado, ou dar comida para não sei quem, mas a colaboração nos negócios, ela está muito arraigado o momento da competição e não da colaboração. A gente vai ter que aprender a fazer isso em grupo. Aliás, é uma das coisas que o TEM mais traz de interessante no final do TEM, as pessoas dizendo, nossa, como eu gostei de viver numa pequena comunidade onde as pessoas se ajudam, né? A gente sempre acha que tem um monte de conteúdo, mas no final de 6 meses o que as pessoas mais lembram é da colaboração. Então isso está dentro do humano, mas não está exatamente nas relações de negócio, né? A gente vai ficar bem curioso para ver o que você vai conseguir então no teu ecossistema, mas principalmente também como transformadora das empresas, né? Odê, vou fazer uma confissão aqui. Isso foi difícil para mim, viu? Porque eu já vinha falando disso há mais tempo, antes da pandemia, que eu queria ser mais colaborativa, né? Eu queria operar mesmo, assim, em inovação, na consultoria, de um jeito mais colaborativo. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia abrir mão de 2 coisas, né? Eu sempre fui muito direcionadora, né? Muito líder, assim, e tal. E aí, as relações nunca foram tão fáceis assim, né? Então, tem uma dimensão que é fácil, mas tem uma dimensão que eu fui acostumada desde pequena, a de alguma forma ser quem lidera, que aí, na hora que você colaborar, é assim, tipo, outras pessoas que têm o mesmo perfil que você, muitas vezes, né? Diferentes, mas assim, também quer. E aí... foi uma mudança, tem sido dolorido para mim, dolorido. E a outra coisa é que mexe no bolso. Eu acabei de fazer uma venda por uma outra empresa de inovação, porque eu fui bater na porta e falei assim, quero testar, eu estou olhando e gosto de vocês e quero testar, fazer com vocês. Então eu vou vender como vocês para a gente fazer um teste de eu trabalhar com vocês. E eu estou ganhando 10 vezes menos. Eu poderia estar como maker ganhando o valor total. E o valor que a Carol vai ganhar nesse projeto que eu vendi é 10 vezes menos. Né? Então, só que assim, eu estou apostando em outras coisas. Mas a confissão é essa, assim, não é fácil abrir mão dessas coisas. A gente coisas. não sabe trabalhar no colaborativo, não sabe. A gente e é muito desapego, não. Relações mas é o que a gente mais quer, mas é onde a gente mais peca, né? E é onde a gente vai precisar ir. Então, eu acho que é uma... E também tem uma outra coisa interessante que eu estava refletindo com essas pessoas ontem, que é assim, o mundo dos negócios foi criado com uma lógica masculina e a lógica da colaboração é uma lógica feminina. E a gente não sabe, porque não tem repertório, não tem referência dessa coisa de colaboração, a não ser nas ONGs, né? Nas OCIPs, numa coisa mais de doação e não de negócio. Então, essa lógica vai ter que ser remontada. E aí, eu ouvi também uma futurista interessante falar essa semana, num grupo do WCD, ela diz assim, se você quer fazer uma coisa nova, completamente nova, você não pode chamar alguém daquela indústria. Por exemplo, você quer fazer uma coisa completamente nova na indústria automobilística, você não pode chamar alguém de automobilismo, porque eles estão completamente em cima do que já é antigo. Você tem que chamar alguém de chocolate ou alguém de, sabe, outra coisa. Então, quando você vai tentar mudar essa lógica do business, talvez vai ter que vir de gente que esteja fora do business. E é interessante ver como é que isso vai se dar. Eu estou muito curiosa e estou trabalhando em cima disso. Nós temos lá o Mulheres do Brasil, que é um grupo bastante grande, temos quase 40 mil pessoas, e nós estamos trabalhando a ideia de fazer um grande laboratório de colaboração dentro do Mulheres do Brasil. Se rolar, gente, aí rola em qualquer lugar, entendeu? Mas não é fácil, não é exatamente fácil. Queria abrir para se alguém quer fazer alguma pergunta. Nós estamos chegando aí no final da nossa 1 hora.
também abrir-se para a Carol falar o que ela quiser, do assunto que ela quiser. Estamos aqui, sintam-se à vontade. Podem abrir o microfone para fazer a pergunta ou mandar pelo chat. Uma coisa, Dê, que isso que você está falando é a diversidade no sentido mais profundo dela, né? Que é a diversidade das cabeças pensantes, histórias de vidas diferentes, a gente lidar com pessoas que pensam radicalmente diferente da gente, né? Eu estou escrevendo um post sobre exatamente isso, assim, esses comitês de gestão de crise que as empresas formaram, e você é uma pessoa super legal para a gente discutir sobre isso. Eles estão diversos, né? Porque isso vai trazer resiliência, agilidade e, enfim, aquele mesmo papel da universidade, né? Nos processos de inovação e tudo. A gente está gerindo a crise nesse lugar. Eu estava numa discussão, né? Essa semana. Eu acho que sim. Eu acho que a crise te permite a gambiarra, que eu dizia no início. Porque, assim, tá tudo fodido mesmo. Então, vamos que vamos. O que eu não tenho certeza é o que acontece no return, sabe? Quando sai da crise. E eu ouvi outro dia um americano, já não lembro mais quem era, porque eu tenho ouvido tanta gente, mas esse cara falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele falou, era um jornalista. Ele falou, todas as vezes que eu achei que a humanidade ia ter uma mudança radical, eu quebrei a cara. A humanidade não tem mudanças radicais. Então, essa coisa de que o novo normal, de que todo mundo vai ser completamente diferente depois da crise e tal, ele falou, eu não acredito nisso. E eu tenho que confessar que eu tô meio com ele. Eu não acredito nisso. Eu acho que sim, a gente vai incorporar alguns hábitos, sim, quem começar a beber às 8 da manhã vai começar a ter um outro hábito, mas eu acho que a gente tem um modus operandi, uma cultura dentro das empresas, uma cultura dentro da nossa vida, da nossa casa, que é muito difícil você dizer. Talvez daqui a um pouco a gente vai falar, aprendi algumas coisas, mas que a gente vai ser uma pessoa completamente diferente, como sociedade, inclusive, ou como particular, eu pessoalmente não acredito. E quando eu ouvi isso dele, eu falei, tô mais com você. Todas as vezes que ele pensou que ia ter uma mudança radical, ele quebrou a cara. Algumas coisas vão mudar, eu acho que a gente incorpora, mas quem não reflete, por exemplo, você usar esse período da pandemia para refletir, é muito interessante. Agora, se você não usar para refletir, você não vai ter grandes mudanças, porque a mudança acontece no momento da reflexão, né? E aí você, imagina as mulheres, ontem no grupo do WCD tinha até um depoimento das executivas, que estão sem funcionários em casa, com as empresas pegando fogo, com filhos em homeschooling. Tinha uma dizendo assim, eu tô surtando, eu não consigo limpar o banheiro, fazer comida, homeschooling no meu filho, fazer todas as reuniões com a equipe, ver o novo PNL, o novo cronograma e o novo orçamento e tudo que eu tenho que fazer para a empresa, eu tô morrendo. E olha que para um grupo de mulheres colocar isso, é um grupo de umas 100 executivas que a gente tem do WCD, é pesado. E aí todo mundo foi falando, eu também. Para dizer bem a verdade, eu sou uma sortuda, né? Meus filhos são todos adultos, eu não tenho que fazer nada dessas coisas, eu até cozinho e tal, mas não. Então, mas eu vejo que quem tem filho pequeno e quem tem uma coisa executiva assim muito forte, está sofrendo muito. Se está sofrendo muito, eu não sei se tem tanto espaço para reflexão, tá, sabe? Talvez tenha espaço para reflexão na dor, né? No executar. Mas você refletir também precisa de um certo espaço, um certo tempo, um certo respiro, né? Você que está lidando com esses temas aí, né? É um pouco o tal Ben-Shahar dizendo isso, né? A gente precisa de um respiro para poder prestar atenção. Conta pra gente sobre o tema felicidade. O que traz mais felicidade na vida? Então, Dê, isso que você estava falando... Spoiler do teu curso, não? Não, imagina. Não. Teaser do curso. Não, gente, olha, eu só organizo enquanto um produto porque realmente fica transformador, mas por mim eu falo tudo que eu vou falando. Se for perguntando, eu vou falando. Eu amo essa conversa, amo muito. Agora, Dê, isso que você está falando, né, é assim,
Aí vem a psicanálise, né? Eu estudo tanto psicologia positiva quanto psicanálise. A psicologia positiva mostra que sim, a gente caminha pelo amor, né? Pela alegria, por tudo. Existe uma transformação aí. A gente só precisa entender como ela funciona, porque culturalmente a gente está muito viciado em outro tipo de caminho, que é mais o que a psicanálise traz. Assim, pela dor a gente muda. Te muda muito mais pela dor do que pelo amor. Essa que é a verdade, né? Então, mesmo eu tendo acreditado que mesmo nesses lugares que você descreveu, tem transformação, mesmo para as pessoas que estão muito comprometidas nesse momento. Existe essa transformação, né? Enfim, vamos para... É que senão a gente abre toda uma linha aqui, mas eu vou para a história da felicidade, porque senão eu vou ficar muito tempo focada nesse outro lugar. Mas só para complementar, isso que eu estou te dizendo, assim, são pequenas transformações, mas na hora que a gente vai ver nas nossas histórias de vida, a gente vai fazer uma transformação grande, porque são muitas coisas que a gente está mexendo e muitas pessoas ao mesmo tempo, entende? Mas isso tudo para te dizer, eu concordo com você, mas eu também acho que tem um outro jeito de pensar nesse sentido. Mas a história da felicidade, né? O que a psicologia positiva traz, e é muito legal, é que aonde a gente estava achando que estava a felicidade não é onde está. E eles conseguem comprovar isso cientificamente, né? E aí até essa super pesquisa que eles fizeram, que é a primeira, que dá, digamos assim, né, inaugura o movimento, diz muito respeito ao fato, e a pandemia, vai mudar tudo, né? Como é que tá? Que é assim, eles fizeram uma pesquisa que mostra que, em geral, 85% das pessoas tende, depois que passa por uma situação muito extrema na vida, seja uma situação muito boa ou muito ruim, então pode ser ganhar uma loteria ou ficar paraplégico, é esse o exemplo que o teórico que trouxe, né, o pesquisador traz, a gente tende a voltar para o mesmo nível de satisfação com a vida que a gente tinha antes. Então, não é verdadeiro que uma pessoa que ficou, por exemplo, sofreu algo muito grave, vai ficar deprimido para o resto da vida. E não é verdadeiro também achar que essas conquistas materiais que a gente tem, por exemplo, agora eu não preciso nem mais ganhar dinheiro, isso vai te trazer felicidade. Isso mostrou que não está nem nas grandes perdas e nem nas grandes conquistas a garantia do nosso bem-estar. E a partir dessa pesquisa, que foi uma série de pesquisas, na verdade, né, onde eles chegaram nessa conclusão, eles até chamam de adaptação hedônica. Hedônica é o estudo do prazer, né? É essa característica que nós, seres humanos, temos de se adaptar a tudo. A gente vai se adaptar à pandemia. Aliás, a gente já está adaptado. A gente vai se adaptando, entendeu? Então, é escolha nossa a gente levar essas adaptações para um lugar bom ou levar essas adaptações para uma vida miserável, né? No sentido metafórico mesmo. A gente quer uma vida que vale a pena ou a gente quer viver uma vida em que a gente está sendo quase amputado no nosso humano, no nosso natural, né? E aí a gente precisa ser protagonista. Então, o que acontece? Quando eles trazem essas pesquisas à tona, a psicologia positiva fala assim, então já que não está no futuro, já que não está nessas grandes condições de vida, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou casado ou solteiro, se eu sou gordo, se eu sou magro, esse lugar onde a gente já chegou, se não é aí que está a garantia do bem-estar, aonde está? E aí abre essa questão de aonde no presente, no presente. Na somatória das nossas escolhas e das nossas atitudes do cotidiano que a gente garante bem-estar. E aí tudo que vem de psicologia positiva é para mostrar, então, aonde está, Carol, essas histórias, né? E eu vou trazer duas para vocês olharem, que eu acho muito legal para trazer uma resposta para você prática de. Duas coisas são muito expressivas, o que a gente chama de flow e as grandes descobertas da Universidade da Carolina do Norte sobre emoções positivas. Então, assim, gente, o ponto das emoções positivas é assim, pela ciência, a gente começa a descobrir que as pessoas que têm a habilidade de trazer emoções positivas para o seu dia a dia, de verdade sentir emoções positivas sem culpa, sabe? Porque hoje em dia, assim, eu trabalho com aquilo que eu sofro, né? Porque se eu trabalho com alguma coisa que eu gosto, quase aquilo não é trabalho para mim, né? E tantas outras coisas, né? Primeiro eu trabalho, primeiro a responsabilidade, depois você descansar e depois você ficar bem, né? Então, assim, a gente não põe isso no nosso dia a dia. A gente deveria, o que eles falam é que a gente deveria olhar para as emoções positivas como motor. A gente devia dar o mesmo valor que a gente dá, por exemplo, para a academia, para a maneira como a gente cuida da nossa alimentação. É tão determinante da nossa energia vital quanto essas outras coisas. É tão determinante da nossa saúde quanto essas outras coisas. Inclusive, as pesquisas começam a mostrar que pessoas que conseguem se imbuir de emoções positivas em boas condições de temperatura e pressão, é como se assim, aquela pessoa que pratica o esporte perfeitamente, tem aquela rotina regrada do esporte e tal,
Se essa pessoa é essa pessoa com as emoções positivas, ela fica até mais inteligente. E é um tipo de inteligência que é esse pensamento sistêmico e complexo, que é o pensamento que a gente precisa para o hoje e para o amanhã. Eu sempre trago esse exemplo porque eu acho que ele é muito simbólico, assim, isso é só uma pesquisinha desse tamanho que essa teórica, né, da Universidade da Carolina do Norte traz, que é Barbara Fredrickson, o nome dela. Ela fez um experimento que era assim, várias pessoas entram numa sala e elas vão olhar para uma tela com muitas imagens. Algumas delas, elas foram impactadas com emoções negativas antes de entrar na sala e outras com emoções positivas antes de entrar na sala. Olha a diferença. As pessoas que tinham sido impactadas com emoções negativas, na hora, então elas olharam para aquelas 20 imagens na tela, tiram as imagens. Elas chegavam a lembrar de 3 a 5 imagens da tela. As pessoas que tinham sido impactadas com emoções positivas chegavam a lembrar de 17. Isso que eu falei, é uma pesquisa muito simples. Elas são feitas em séries, assim, né? Mas para a gente começar a entender o papel das emoções positivas como combustível para as nossas vidas, inclusive para a nossa inteligência. E aí dizem que também tem um impacto muito grande em inteligência compassiva, empática, em todas essas habilidades femininas, digamos assim, que a gente vem falando. Que, no fundo, são as habilidades que a gente precisa para o século XXI, muito agora, então, pós-pandemia, mais ainda, né? Mais ainda. Então, essa relação do bem-estar com a produtividade, do bem-estar com a gente ser capaz de desenhar as soluções que o mundo complexo e sistêmico precisa, a gente está começando a comprovar tudo isso, né? Como é que a gente se foca em ter emoções positivas? Porque tem gente que pode estar pensando, não veio nenhuma pergunta, mas eu fico pensando, eu adoraria ter emoção positiva, mas não consigo. Acaba vindo sempre a emoção negativa. Como é que se faz isso? E é real, tá? Vem mesmo. Por comprovação, as emoções negativas, elas são mais pico de intensidade do que as positivas. Então, a gente tem um imprint negativo mesmo na gente. Olha que curioso. A gente precisa de 3 emoções positivas a cada uma negativa que a gente sente para ficar neutro. É meio uma matemática essa história. Mas isso só mostra o quanto a gente precisa fazer de forma consciente essa questão de trazer, né? Então, só trazer a emoção positiva para o dia a dia. Essa pergunta é muito boa. Então, assim, a primeira emoção positiva que a gente está precisando é relaxar. Relaxar, é descansar. A gente acha que isso é neutro, né? Não é positivo. Descansar hoje, gente, é diferencial das pessoas. A gente não sabe mais, a gente desaprendeu a desligar a mente e a realmente ter esses momentos de esvaziamento. Então, essa coisa da meditação. Tipo meditação, mas é esvaziamento. Às vezes é ver uma comédia, ver alguma coisa onde você não está sendo necessariamente produtivo. Até nas nossas pausas, a gente busca produtividade. Eu sou muito assim, eu falo por mim mesma, assim. Então eu vou ler alguma coisa, eu estou lendo alguma coisa lá que vai me dar um conteúdo para a jornada. Né? Eu não. Eu sou super preguiçosa e só assisto Irmãos à Obra no Discovery Home and Health. Adoro. Isso é essencial. Assistir uma novela, assistir uma comédia, essas coisas são imprescindíveis. E aí sim, meditação também. Eu faço a prática do jejum, né? Não aconselho ninguém a fazer sem estudar isso, porque é complicado, ainda mais agora, o sistema imunológico é muito importante, né? Mas assim, o jejum é o silêncio do corpo também. Então eu fui buscar esse tipo de prática que eu acho muito legal, assim. A Denise me conhece, eu faço o retiro de jejum todo ano e tal. Mas assim, tem muitas formas, né? E assim, tem uma coisa muito legal, né? O ser humano, a gente tem um lugar no cérebro que é a nossa capacidade imaginativa, é o que a gente chama do neocórtex pré-frontal, né? Bem técnico isso, mas olha que legal. Esse é o lugar que a gente sente ansiedade. Mas a gente pode usar isso para o nosso bem também, que é assim, a gente começa a sofrer por uma coisa que nem aconteceu ainda. Porque a gente consegue imaginar que essa coisa aconteceu. Vocês sabiam que o nosso corpo não distingue, por exemplo, uma risada natural de uma risada que a gente force? Então, existe na Índia, por exemplo, um tipo de terapia chamado yoga do riso. As pessoas se juntam e eles têm uma técnica com o diafragma, tal, que você começa a estimular seu corpo a rir, e de repente está todo mundo gargalhando. Você não pode praticar mais de 15 minutos. Os mais avançados não praticam mais de 15 minutos. Sabe por quê? É tipo os estados de meditação mais elevada, que é quando você consegue transmutar a emoção negativa. Essa é uma prática, por exemplo, que está na nossa mão fazer. A gente fala de bem-estar autônomo, né? Assim, esses lugares onde a gente consegue ir sem depender muito dos outros e tal. Mas eu acho que a gente ainda... descansar, dar risada, gratidão. comer bem.
Comer bem também. Mas tem que tomar cuidado com os vícios, porque assim, se eu faço uma coisa imediatista, depois eu fico muito mal, né? A culpa, o remorso, significa evitar essas coisas também, né? Uma coisa que dá muito prazer é quando a gente sustenta um hábito ou uma coisa. Então você fala assim, eu não vou fazer, e você não faz. É um sentimento positivo de eu consigo, que é o que a gente fala do autorreconhecimento. A gente busca muito reconhecimento nos os outros reconhecendo a gente. A gente começa a ver que tem todo um lugar onde você se reconhece, né? E você vai trabalhando a sua própria autoestima e tal. Tudo isso, dá para ver, né, gente, que precisava de uma jornada para isso mesmo, porque é muita coisa e é muito técnico, né? Mas é muito legal quando a gente entende a técnica e depois a gente começa a trazer para o dia a dia, sabe? Porque tem muito efeito, mas muito. Esse da yoga do riso é super emblemático, porque em 5 minutos você fala assim, gente, mas eu estava cansada. Como é que eu não estou mais cansada? Não é possível. Carol, está acontecendo alguma coisa aqui. E dá para fazer sozinho? Não precisa estar em grupo de yoga? Super. Dá para fazer super sozinho. Você se sente palhaço e é ótima, né? Porque também não se levar tão a sério e dar risada de si mesmo é um jeito de emoção positiva. Aí tem essa questão de você aprender a acessar a vulnerabilidade, né? Você aprender a acessar a vergonha, que a Brené Brown fala tanto, então a gente tem técnica para isso também, assim, sabe? Técnica, né, gente? Significa a gente abrir um tempo e espaço para fazer essas coisas, né? Para praticar essas coisas, né? Para refletir. Conversar com os amigos, entendeu? Todo dia um pouco de alguma coisa assim que tá na tua... Que nem você bota esse zoom na agenda, você vai colocar na sua agenda hoje que você tem que fazer aquilo que te faz bem, né? E eu acho que a gente vai começar a colocar isso no meio do dia mesmo, sabe? Eu acho que essa coisa da gente desenhar nossa agenda, a gente está colocando no meio do dia. Então, o meu treino, que eu gosto, a meditação, não é mais depois das 7 da noite ou antes das 6 da manhã, ou até as 7:30 da manhã. Porque isso é terror, né? Não é, isso não é bem-estar, né? No meu curso do Maturana, que foram 3 anos, no final a gente tinha que fazer um TCC e a minha escolha do TCC foi um TCC sobre bem-estar. Nem sei se eu te contei isso, mas foi muito interessante. O que dá bem-estar? E aí tinha que entregar um TCC. Podia ser o que fosse. E aí o meu TCC foi assim, eu falei, sabe o quê? Eu era executivona ainda na época, tinha pouquíssimo tempo, mas eu falei, o que mais me dá bem-estar? Encontrar os amigos e fazer uma festa. E eu fiz uma festa no curso do Maturana, no último dia, com docinho, salgado, bebida. Eu fiz uma festa e esse era o meu TCC. Então a gente acabou o curso com o meu TCC de bem-estar, que queria dizer festa. Então, cada um tem... Eu sou taurina e tem essa coisa da bebida bem forte. Então... Só uma coisa. Você falou é muito importante, porque assim, eu fui dando uma resposta muito acessando a bibliografia, assim, né? Essas descobertas e essas coisas. Mas, de fato, cada um tem que descobrir o que faz bem para essa pessoa, né? Então, assim, tem coisas que são gerais? Tem, mas... É uma autoinvestigação mesmo, né? O que te faz feliz é diferente do que me faz feliz e, né? Provavelmente é diferente. Então, acho que fazer ginástica às 6 da manhã, por exemplo, para mim seria igualzinho tortura. Mas tem gente que adora. Tem uma pergunta aqui perguntando se você nos teus processos faz com as empresas esse trabalho de inserir essas iniciativas e essa prática dentro das empresas também. Tenho conseguido cada vez mais, né? Isso é uma coisa recente. A pergunta é muito legal, porque é justamente o que eu gostaria de fazer, né? Tem uma questão que é assim: quando a gente, se eu for levar só apenas essa história da psicologia positiva, se eu for levar isso para dentro das empresas como práticas para ajudar as pessoas, eu acho que isso é muito bom. Mas olha onde que eu vou com o meu pensamento de inovação, né? É assim, eu fico muito preocupada, gente, da gente treinar as pessoas para as pessoas terem resiliência e aí a gente não muda nada daquela conjuntura que vem acabando com as pessoas, sabe? Então, o que eu vejo muito hoje dessa prática de bem-estar dentro das empresas, a gente fala muito de deixar as pessoas bem para que elas aguentem cada vez mais o tranco que é as regras da empresa, a estrutura da empresa, o ambiente adverso da empresa. Então, quando eu falo que a gente está nesse coletivo para levar bem-estar para as empresas e tal, a gente vem pensando, a gente não está necessariamente desenhando esse tipo de coisa.
a gente está desenhando assim, como é que eu mostro para a turma do banco que o sistema de metas deles não é coerente. Não é coerente com que as pessoas não conseguem cumprir e nunca vão conseguir cumprir. Então, é difícil isso que a gente está passando agora, porque a gente vem falando de mexer nas regras e mexer na estrutura e nos ambientes, criação de ambientes propícios para a cultura de confiança e bem-estar. E aí sim, aí pode todas essas ofertas que as empresas estão dando, que é trabalhar no nível do indivíduo, não viram mais um treinamento de resiliência, vira uma oferta real dentro de outra oferta que é mais estrutural, entendeu? Mas deu para entender o que eu quis dizer? Assim, eu ficou um pouquinho confuso. Não, super. Ou seja, nós não vamos fazer os funcionários aguentarem trabalhar aqui. A gente vai fazer a empresa ser legal para todo mundo que queira trabalhar aqui. Porque isso de aguentar é o que eu estava dizendo no início da nossa conversa. Não vai existir mais, porque a hora que começa a ter empresa legal, todo mundo vai para a empresa legal e não vai mais querer trabalhar na empresa horrorosa. Isso tem um timing para acabar. E eu vou te dizer, eu vivi 40 anos no mundo corporativão barra pesada. Dá para fazer diferente, dava para fazer diferente. Daqui a pouco é obrigatório ser diferente. Não vai mais dar para ser do outro jeito. As empresas vão falir ou vão ficar só com as pessoas incompetentes, que não acham emprego em outro lugar. Então, the best and the brightest, ou seja, as pessoas mais inteligentes e mais fazedoras, mais produtivas, e acham emprego em lugares legais, não vão ficar em lugares não legais. Vamos pegar a palavra legal, que é uma palavra simplista, mas é isso, quer dizer, onde eu me sinto bem, onde tem bem-estar, onde as coisas fazem sentido e tal. Não quer dizer que não vai ter métrica, não quer dizer que não tem que ter produtividade, não tem que ter lucro, não vamos nos iludir de que tem empresa sem ter lucro, sem ter métrica, sem ter meta, sem bater, etc. Mas tem que ser legal, tem que conseguir fazer tudo isso dentro do bem-estar. Mesmo que você puxe a corda, não é uma corda de mal-estar, é uma corda de vamos um pouco mais. Eu ouvi esses dias uma coisa horrorosa, que é assim, agora que está todo mundo em home office, tem empresa que contratou um fulano para ligar para cada funcionário para saber se eles estavam trabalhando. Se eles estão em home office, estão trabalhando. Really? Você vai contratar uma pessoa para poder fazer isso? Você não pode mais fazer vídeo com a câmera desligada. Você tem que fazer com a câmera ligada para a gente ver se você está trabalhando. Really? Então, tem umas loucuras do tempo do Fordismo, né? Que era aquela coisa de fabricona, que não faz mais sentido, mas tem muita empresa que não saiu dessa ainda, né? Desculpa o desabafo aqui no meio da tua... É isso mesmo, é isso mesmo. É que tem a pergunta aqui, alguém fez a pergunta, né? As empresas aceitam a sugestão de mexer nas regras? Aos poucos a gente vai conseguindo mostrar que isso é inovação, que isso é engajamento dos colaboradores, que isso é produtividade, que isso é lucro, que isso é retorno de marca, retorno de negócio. Então, assim, é pelo business, é o que a Dê está falando, é pelo business, né? Mas olha que curioso, Dê. Por que eu falo isso em palestra e várias pessoas vêm me falar depois, assim, até clientes mesmo, né? Eles falam assim, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Por que essas metodologias ágeis que a gente está falando tanto, têm tido tanto efeito dentro das empresas? Eu me lembro assim, né, de falar, cara, flui, rende, né? As pessoas voltam com os olhinhos brilhando. Fazia tempos, elas falavam, nossa, há muitos anos um projeto não era legal, assim, não gostava tanto de me envolver com isso, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de fazer uma cocriação, olha o que está acontecendo ali. Na verdade, a gente está fazendo com que as pessoas sejam criativas, porque o método faz com que todo mundo traga uma ideia. O método faz com que ninguém fique discutindo, como se fosse aquelas reuniões onde um embate, né? O outro, ou seja, você se indispõe com o outro, e aí, ao invés de ser um diálogo onde uma pessoa traz uma coisa, outra traz outra, a gente constrói uma terceira coisa e as duas sentem que estão aprendendo, não, fica assim, eu empurrei a minha visão para ele, né? E ele empurrou, ou então eu ganhei, né? Na cocriação isso não acontece, todo mundo é criativo no sentido de que traz uma ideia, a gente até estimula, porque tem gente que fala, não sei, a gente estimula, e depois a pessoa fica bem, porque ela foi estimulada no lugar da criatividade, o ser humano é criativo, não tem esse embate, e a gente cria uma outra coisa onde todo mundo sente que está aprendendo, e se sente representado naquilo. Gente, isso é total bem-estar. No fundo, a gente criou uma metodologia
que gera resultado para o negócio, mas que, no fundo, está validando características humanas. A gente está podendo voltar a ser humano. Está podendo voltar a ser criativo, a não entrar em conflito, a aprender, chegar num lugar melhor do que onde a gente chegou, sentir que a gente está tudo numa mesma coisa. Então, quando eu conto para as pessoas que é por isso que essas metodologias e essa história toda vingou, eles falam, não, você não tinha parado para pensar. A gente criou sistemas e regras que são muito... Eu falo que a gente está quase sendo amputado mesmo, né? Daqui a pouco a gente tem que botar um braço de concreto, de tão concreto que está lá fora, nessas estruturas. Então, a gente precisa criar formas de se trabalhar que sejam mais coerentes com quem somos, com os seres humanos que nós somos, né? Então, é isso. Quando a gente cria isso, a coisa funciona. A coisa funciona. Muito bom. Cá, a gente queria super te agradecer nesse momento aqui que tomamos aí 1h20 da nossa tarde para poder refletir sobre coisas importantes desse momento de crise, mas também da nossa vida, mas também da vida com trabalho, com o meu empreendimento. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem especial para aquelas que empreendem, como você, que tem seus negócios, pequenos, médios ou grandes, que está aí todo mundo ainda talvez em dúvida, ou aflito, ou preocupado, ou quer dizer, o que você gostaria de falar aí como closing remarks para os empreendedores? Eu acho que a gente precisa resgatar propósito ou encontrar. A gente precisa estar desapegado da forma. Então, quanto mais rápido a gente se desapegar das fórmulas que a gente estava e conseguir entender novos formatos, melhor. Façam em colaboração. Se você for autônoma, junta com outros autônomos, que seja para pensar ou até para fazer o negócio juntos daqui para frente. Ou então, se você é líder de uma empresa ou de uma área, pensem juntos. Os C-levels estão fazendo isso, eles estão abrindo vulnerabilidade, porque eles não sabem as respostas. Então, assim, tipo, e aí, o que a gente faz? Precisamos resolver. Então, essa questão de jogar as coisas na mesa e pedir soluções conjuntas é muito importante mesmo. E eu acho que para quem, de repente, já estava nesse processo de reinvenção, eu acho que se reinvente mesmo. Eu acho que também está no momento de repente, deixar de fazer uma coisa e fazer outra. Novos mercados vão se abrir, né? Assim, são novas vertentes. Digitalizem. Eu acho que perde tempo quem achar que estou esperando a pandemia passar e depois vou voltar para o antigo formato. Eu acho que quanto mais rápido também a gente entender em quais níveis do negócio a gente pode go digital, como eu falei, né? E tem uma coisa, posso deixar uma mensagem um pouco mais psicanalítica para finalizar? Claro. Eu escrevi um artigo outro dia, eu até tirei essa parte do artigo, mas era uma visão um pouco mais psicanalítica do que a gente está vivendo, né? A diferença entre o luto e a depressão. No luto, a gente perde alguma coisa que está fora da gente. No luto, você sente falta de alguém ou de alguma coisa, né? Isso nos causa muita dor. A depressão é quando a gente se esvazia. A perda é de si mesmo, né? Alguns lutos viram depressão porque a gente está muito confundido com o objeto. E, gente, essa crise que a gente está passando é uma crise do mundo como a gente costumava a vivê-lo. Então, está muito difícil para muitas pessoas e para a gente desapegar da vida como a gente sempre viveu, né? Mas quanto mais desapegado a gente tiver até disso, menos chance a gente tem de cair na depressão. E disso ser só um luto. E a gente conseguir sair dessa, né? Então, o que eu quero deixar é assim, onde é que eu estou confundido com os velhos padrões? Os bons, os que eu gostava e os que eu não gostava. Mas que eram o meu lugarzinho quentinho, né? Isso tudo vai passar e a gente vai continuar aqui. A gente está aqui. E a gente vai ter que se ver com esse futuro novo, né? Então, quanto menos identificado a gente estiver, mais desapegado a gente estiver, mais chance. E a resposta, tanto para o luto quanto para a depressão, é a criatividade. O ser humano que deseja, né? O ser humano desejante é o ser humano que cria. Então, crie em algum nível. Ou é algo um pouquinho novo, ou é um pouquinho diferente do que você fazia,
ou médio diferente, ou se reinventar mesmo, né? Mas lance mão da criatividade. E somos todos criativos. Todos criativos. Não tem nenhum ser humano que não seja criativo. A gente só está confundindo o conceito de criatividade se a gente não estiver se sentindo criativo. Existem muitos níveis de criatividade, né? Criatividades mais estratégicas, mais artísticas, mais... Todos somos. E é a nossa maior ferramenta nesse momento. É isso. Muito obrigada. Foi uma delícia, não foi, gente? Tá todo mundo aqui dizendo que estão com saudade de você, que adoraram, que é bárbaro, que é mágico, que aproveitaram o tempo. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada a todas vocês que estiveram aqui, firmes e fortes, durante todo esse tempo. Obrigada, Carol, por ter aberto esse espaço. E nós vamos deixar o link depois para vocês reassistirem ou mandarem para alguém que vocês acham que possa se beneficiar de tudo isso. Você ia falar alguma coisa? Eu ia deixar meus contatos, se alguém quiser aprofundar a conversa, alguma coisa, pode me escrever o Instagram, eu sou super firme lá, né, assim, @carolromano, ou então o meu e-mail é carol@makerbrands.com. Vou escrever aqui, Carol Romano no Insta, né? No Insta tem. E o e-mail é? O e-mail é, vou botar aqui, deixa eu botar aqui para todo mundo. Bota aí. Vou botar todos os meus arrobas e todos os... Então, @Carol Romano ela já colocou, é carol@makerbrands.com, e aí tem o @Jornada Felicidade e o @makerbrands. Aqui, tá tudo aí, gente. Muito bom. Então, tenham todas um ótimo restante de dia. Para quem não lembra, hoje é sexta-feira. Não parece, mas é. Um lindo Dia das Mães para quem é mãe, para quem vai comemorar com as suas mães, de perto ou de longe. E fiquem todas bem e com saúde. Muito obrigada, viu? Super obrigada. Ótima tarde para vocês.